Bom dia, meus queridos irmãos, homens e mulheres de Deus que investem seu tempo na leitura e meditação da Palavra de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós entramos no terceiro dia de exposição do terceiro livro dos Salmos. Por aqui, o professor Fábio Machado. E hoje estarei expondo do capítulo 79 até o capítulo 81. No Salmo 79, a mesma agonia nacional que foi o tema do Salmo 74 é retomada nesse salmo. Lá, a profanação do templo e aqui a destruição da cidade são os temas mais proeminentes. Lá está a desonra a Deus, aqui as angústias de seu povo são apresentadas. Consequentemente, a confissão do pecado é mais apropriada aqui, e as orações de perdão se misturam com as de libertação. Mas o tom de ambos os salmos é o mesmo, e há semelhanças de expressão que autenticam que o autor é o mesmo. A comparação de Israel com um rebanho é encontrada em ambos os salmos, mas também em outros do grupo de Asaf. A divisão das estrofes não é perfeitamente clara, mas provavelmente é melhor reconhecer 3 estrofes de 4 versos cada, com um verso de conclusão anexado. O primeiro espalha diante de Deus as misérias de seu povo. A segunda e a terceira são orações por libertação e confissão de pecado, mas elas diferem em que a primeira estrofe se encontra principalmente na desejada destruição dos inimigos e a última no resgate de Israel. Outra observação a ser feita é que os pecados ancestrais são confessados em um e os da geração atual em outro. O verso 13 destaca-se como uma conclusão do salmo, como uma espécie de epílogo. A primeira estrofe dos versos 1 a 4 descreve vividamente as visões medonhas que apertaram o coração do salmista e, conforme ele confia, induzirá Deus a ter piedade e trazer ajuda. O mesmo pensamento expresso lá no Salmo 74, verso 1, fundamenta a repetição enfática de teu, do pronome teu nessa estrofe, a saber, a implicação do nome justo de Deus nos desastres de seu povo. A palavra no verso 1, traduzida como nações, aqui denota ou evidencia a idolatria. Mas, continuando, a tua herança é invadida e o teu sagrado templo é contaminado e profanado pelas nações, que reduziram Jerusalém a um monte de ruínas. Os cadáveres de teus servos jazem insepultos, dilacerados pelos bicos dos abutres e pelas garras dos chacais. O sangue de teus servos satura o solo e já não resta ninguém para o sepultar. O povo se tornou objeto de riso e desprezo para todos os que o rodeavam. A segunda estrofe, dos versos 5 a 8, passa a petição direta, que, por assim dizer, dá voz aos cadáveres enrijecidos espalhados pelas ruas e ao sangue justo clamando do solo. O salmista vai direto à causa da calamidade, a ira de Deus, e no final da estrofe confessa os pecados que a acenderam. Ele clama: até quando, Senhor, durará tua ira? Para sempre? Até quando teu zelo arderá como fogo? Derrama tua fúria sobre as nações que não te conhecem, sobre os reinos que não invocam teu nome. Pois devoraram teu povo, Israel, e transformaram suas casas em ruínas. O verso final da estrofe, o verso 8, está intimamente conectado com a próxima, que consideramos como o início da terceira estrofe, embora de alguma forma a obscureça.
O salmista sabe que os pagãos foram lançados contra Israel porque Deus está irado. E ele sabe que a ira de Deus não é uma chama acesa arbitrariamente, mas acesa e alimentada pelos pecados de Israel. Ele sabe também que existe uma consequência fatal pela qual as iniquidades dos pais atingem os filhos. Portanto, ele pede primeiro que esses pecados ancestrais não sejam lembrados, nem suas consequências descarregadas na cabeça dos filhos, mas antes que a misericórdia divina venha depressa os socorrer, pois é grande seu desespero. O mal que os homens fazem vive depois deles. E a história fornece exemplos abundantes das consequências acumuladas dos crimes dos ancestrais sobre seus descendentes, que abandonaram o antigo mal e possivelmente estavam fazendo o possível para corrigi-lo. A culpa não é transmitida, mas os resultados do erro são. E é uma das tragédias da história que um semeia e o outro colha o fruto amargo. Sobre uma geração pode vir, e frequentemente acontece, o sangue de todos os homens justos que muitas gerações mataram. Como vemos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versos 35 e 36. A última estrofe, que se inicia no verso 9, continua a linhagem iniciada no verso 8, mas com significativo aprofundamento na confissão dos pecados da geração existente. O salmista sabe que o desastre atual não é o caso de os pais terem pecado e os filhos colhido suas consequências, mas que ele e seus contemporâneos repetiram as transgressões dos pais. O fundamento de seu apelo para a salvação e libertação é a glória do nome de Deus, que ele enfaticamente coloca no final de ambas as petições no verso 9. Ele repete o mesmo pensamento de outra forma na questão do verso 10. Porque diriam os pagãos: onde está o seu Deus? Se Israel, por mais pecador que seja, e portanto merecedor de castigo, for destruído, haverá uma mancha no nome de Deus. A estrofe final se detém mais nos sofrimentos dos sobreviventes do que as partes anteriores do Salmo, e a esse respeito contrasta com o Salmo 74, que é quase totalmente silencioso a esse respeito. Não só o sangue derramado de confessores mortos clama por vingança desde que morreram por sua fé, afinal eram teus servos, mas os gemidos e suspiros dos vivos, que são cativos e filhos da morte, isto é, condenados a morrer se não forem resgatados por Deus. As expressões o gemido do cativo e os filhos da morte ocorrem no Salmo 102, verso 20, e são aqui citadas. A estrofe termina recorrendo ao pensamento central deste e do Salmo companheiro, a reprovação de Deus pelas calamidades de seus servos, e ora para que os insultos dos inimigos sejam devolvidos a eles 7 vezes mais, ou seja, na medida máxima. O fechamento do Salmo 79, no verso 13, traz a imagem de um rebanho, tão frequente nos Salmos de Asaf, sugerindo ternos pensamentos sobre o cuidado do pastor e suas obrigações. A libertação irá evocar louvor, e em vez da triste sucessão de pecado e sofrimento de geração em geração, a solidariedade da nação será mais felizmente expressa por louvores, transmitidos, aí sim, de geração a geração. O Salmo 80 é um monumento de algum tempo de grande calamidade nacional,
mas suas alusões não nos permitem ter certeza quanto ao que foi essa calamidade. Duas características marcantes dele foram usadas como pistas para a ocasião, a saber, a designação da nação como José e a menção das 3 tribos do verso 2, Efraim, Benjamim e Manassés. A maior parte dos estudiosos, entre eles Calvino e outros, são levados a considerá-la uma oração de um habitante de Judá pelos filhos cativos do Reino do Norte, enquanto outros, como Sheine, consideram que apenas o período persa explica o uso em questão. O nome de José é aplicado a toda a nação em outros salmos de Asaf. No Salmo 77, verso 15 e também no Salmo 81, verso 5. Supõe-se que esta nomenclatura indica que o antigo antagonismo dos reinos passou com o cativeiro das 10 tribos e que o salmista, um cantor em Judá, olha melancolicamente para a unidade ideal e anseia por ver dias mais felizes, como quando Efraim, Benjamim e Manassés acamparam lado a lado no deserto e marcharam um após o outro, em um Israel totalmente restaurado. Se esta explicação da menção das tribos for adotada, o salmo cai em algum período após a destruição do Reino do Norte, mas antes da destruição de Judá. A oração no refrão "transforma-nos" pode, de fato, significar trazer-nos de volta do exílio, mas pode ser considerada com precisão como um pedido de prosperidade restaurada, uma explicação que está mais de acordo com o resto do salmo. Tomamos o todo, então, como uma oração pela nação, concebida em sua unidade original, há muito fragmentada. O salmista olha para trás, para o propósito divino expresso em atos antigos de libertação, e ora para que seja cumprido, apesar da aparente contrariedade. Na primeira estrofe dos versos 1 a 3, pastor de Israel, nos lembra a bênção de Jacó a Efraim e Manassés. Lá em Gênesis capítulo 49, verso 24, na qual ele invocou pelo nome do pastor, a rocha de Israel. A comparação da nação com um rebanho é característica nos Salmos de Asaf e se refere à orientação do povo no Êxodo. A designação de Deus como sentado no trono sobre os querubins é melhor ser entendida como sendo a sua habitação no templo, muito embora haja outras interpretações. A palavra traduzida como resplandecer também ocorre lá no Salmo 50, verso 2, onde expressa sua vinda de Sião, e assim o faz aqui. A mesma comparação está presente na petição subsequente, no verso 3. Em ambos, Deus é considerado luz, e a manifestação de sua ajuda salvadora e libertadora é comparada ao resplendor do sol. Esse clarão é tudo o que é necessário para transformar a noite mais negra em dia. Ser salvo significa aqui ser resgatado dos assaltos de nações hostis. Contemplar essa luz, andar nela e ser transformado ao contemplar, como são aqueles que olham com amor e firmeza, é a salvação. Uma triste história de sofrimento é contada na segunda estrofe, que vai do verso 4 ao 7. O acúmulo de nomes divinos, ó Senhor, Deus dos exércitos, é uma marca da intensidade do salmista em seu clamor. A pergunta urgente, quanto tempo, não é impaciência petulante, mas esperança adiada, e, ainda apegado a Deus e protestando por calamidades prolongadas. As imagens ousadas do Salmo 80, verso 4, não podem ser reproduzidas na tradução. A tradução "ficarás com raiva, irado ou indignado"
é apenas uma reprodução débil do original, que é bem mais forte. A expressão contra a oração do teu povo foi usada para enfatizar mais fortemente a anomalia de um Deus que não responde. No verso 5 são apresentadas as tristezas nacionais sob figuras familiares. A comida e a bebida do povo eram lágrimas. As palavras podem ser traduzidas como pão de lágrimas. O verso 6 adiciona mais um toque aos vizinhos ilustrados cinicamente, regozijando-se com o contentamento de seus corações. Pelas calamidades, pelas desgraças de Israel. Assim, em 3 versículos, o salmista aponta para um Deus irado, uma nação em prantos e inimigos zombadores, uma trilogia de desgraças. Em suma, ele baseia uma repetição urgente do refrão, que é tornado mais implorante pelo nome expandido sob o qual Deus é invocado para ajudar. Em vez do simples Deus, como no verso 3, ele diz agora Deus dos exércitos. À medida que aumenta o senso de necessidade, um verdadeiro suplicante se aprofunda no caráter revelado de Deus através do seu nome. Do verso 8 em diante, a parábola da videira representando Israel enche a mente do salmista e ela vai do verso 8 até o 13. Esta parte do salmo pode ser considerada como uma longa estrofe, cujas partes seguem em sequência ordenada e são mantidas juntas, como mostrado pela repetição do refrão apenas no final. O emblema da videira, que recebeu tanto desenvolvimento nos profetas e foi santificado para sempre pelo uso que nosso Senhor fez dele, parece ter sido sugerido ao salmista pela história de José, a qual ele já aludiu. Pois na bênção de Jacó, lá em Gênesis 49, verso 22 e seguintes, José é comparado a um ramo frutífero. Outros escritores do Antigo Testamento extraíram as múltiplas felicidades do emblema aplicado a Israel. Mas isso não precisa nos preocupar aqui, onde o ponto é antes a lavoura de Deus e o crescimento da videira, os quais estão em surpreendente contraste com um presente doloroso. A figura é realizada com muita beleza nos detalhes. O êxodo foi o transplante da videira. A destruição dos cananeus foi arrancar o joio para limpar o terreno para ela. O aumento numérico do povo foi o aprofundamento de suas raízes. Poeticamente falando, a sombra, por assim dizer, da videira Israel se estendeu por cima dos montes e seus ramos cobriram os altos cedros. Poeticamente, pois a imagem dela correndo sobre as grandes árvores do Líbano é totalmente antinatural. A extensão do solo coberto pela videira é descrita, no verso 11, como se estendendo do mar Mediterrâneo até o Eufrates. No verso 12, o contraste miserável da desolação presente é exposto diante de Deus, com a ousada, mas submissa pergunta: por quê? A parede da vinha é derrubada, e a vinha fica exposta a todos os passageiros errantes e a todas as criaturas destrutivas. Os javalis do bosque escavam suas raízes e delas se alimentam. O paralelismo da poesia proíbe a suposição de que qualquer inimigo particular se refira ao javali. No verso 14 ao 19, temos a última estrofe e o verso 14 soa como um eco imperfeito do refrão significativamente modificado, de modo a implorar a Deus que se volte, assim como havia sido implorado para que Deus fizesse o povo voltar, como está escrito lá no verso 3. O propósito de sua conversão é que ele possa olhar e ver a condição da vinha desolada
e daí ser movido a intervir em sua restauração. A imagem da miséria de Israel passa incessivelmente em oração. E o peso dessa oração é, primeiro, que Deus contemplasse os fatos tristes como preliminar para a sua ação em vista deles. Cuida da videira que plantaste, o filho que criaste para ti, pois ela está cortada e queimada pela tua repreensão. No verso 17, o salmista retoma a petição: fortalece a quem amas, o filho que criaste para ti. E se o Senhor lhes conceder o pedido, lhe promete em nome do povo que jamais será abandonado. Que Deus os reanime para que possam invocar seu nome. E conclui no verso 19, repetindo o verso 3, clamando: faze-nos voltar, ó Senhor, ó Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, só então seremos salvos. O refrão, em sua forma mais expandida, fecha o salmo. A intensidade crescente de desejo e de realização dos apelos e promessas reunidos no nome são expressos por suas formas sucessivas. Deus, Deus dos exércitos, Yahvé, Deus dos exércitos. A fé que capta tudo que está contido nesses nomes completos já sente a luz do rosto de Deus brilhando sobre ela e está certa de que sua oração pela salvação já foi ouvida. No Salmo 81, o salmista convoca os sacerdotes e o povo para uma festa solene, comemorativa da libertação de Israel do Egito, e apresenta as lições que essa libertação ensina, cujo aprendizado é a verdadeira maneira de guardar a festa. Tem havido muita discussão sobre qual festa está na mente do salmista, se a dos tabernáculos ou da Páscoa. A suposta existência de todo o cerimonial do templo mostra que o salmo não foi escrito no exílio, nem em um tempo de perseguição religiosa. Sua advertência contra a idolatria seria desnecessária em um salmo pós-exílico, visto que nenhuma tendência existia após o retorno do cativeiro. Mas, além dessas indicações gerais, não podemos ir. Dos versos 1 a 3, o salmista faz uma convocação. Sugere-se que a convocação no verso 1 seja dirigida a toda a congregação. No verso 2, para os levitas, cantores e músicos nomeados, e que no verso 3, para os sacerdotes encarregados de tocar o chofar. A religião de Israel permitia e exigia uma alegria exuberante. Cantai alegremente a Deus, diz o salmista. Como rejeitava severamente a pintura e a escultura, a religião judaica utilizou abundantemente a música empregada, que desperta emoções e anseios delicados e profundos demais para serem expressos. O recato é bom, mas não se for adquirido pela perda da alegria vibrante. Além disso, a convocação do salmista ainda tem uma razão para isso, que é dada no verso 4 aqui do Salmo 81. Isto é, a festa é designada por Deus, é uma ordenança do Deus de Jacó. Foi um testemunho, um rito comemorativo de um fato histórico e, portanto, uma evidência para tempos futuros. Não há melhor prova de tal fato do que sua celebração, a manifestação triunfante do poder de Deus sobre toda a terra, especialmente na morte dos primogênitos, na noite da Páscoa, que deve ser lembrada para sempre. E é, ao mesmo tempo,
o fato comemorado pela festa e um motivo para obedecê-lo. No verso 5, o próprio Deus fala para impressionar as lições do passado e despertar os pensamentos e sentimentos que celebrariam corretamente a festa. Os alegres ruídos de música, harpa e trombeta são silenciados. O salmista fica em silêncio para ouvir aquela voz. E então ele repete as palavras que ouviu. A voz divina começa recapitulando os fatos que a festa pretendia comemorar, a saber, o ato de libertação da escravidão egípcia e os milagres da permanência no deserto. O trabalho compulsório do qual Deus libertou o povo é descrito por 2 termos, dos quais o primeiro, fardo, é emprestado lá do livro de Êxodo, onde ocorre frequentemente, e o último, cesto. Os anos de peregrinação no deserto são resumidos no verso 7, como uma longa continuação de benefícios de Deus. Sempre que eles clamavam a Ele em seus problemas, Ele os libertava. Ele falou com eles do lugar oculto dos trovões. A prova nas águas de Meribá deve, de acordo com a conexão e em harmonia com Êxodo, no capítulo 17, verso 6, ser considerada um grande benefício. O Êxodo começou, continuou e terminou em meio a sinais de seu amor vigilante. O Selá ordena ao ouvinte que faça uma pausa e medite naquela revelação. A seguir, no verso 8, esse retrospecto se torna o fundamento de uma exortação divina ao povo, que deve ser considerada como falada originalmente a Israel no deserto, como mostra o verso 11. O propósito dos generosos benefícios de Deus era ligar Israel a si mesmo. Ouçam, povo meu, nos faz lembrar lá de Deuteronômio capítulo 5, verso 1 e também capítulo 6, verso 4. Mas ouçam o quê? Ouçam, povo meu, minhas admoestações, que significa uma advertência bastante solene para a pessoa a quem se dirige. O tom do orador divino muda de autoridade para a súplica e a expressão de um desejo ardente. Oxalá você me ouvisse. Deus não deseja nada com tanto fervor, mas seu desejo divino é tragicamente frustrado. Após dar um vislumbre no coração de Deus por um momento, o salmista retoma o tom de comando. No verso 9, é dada a tônica da revelação da lei do Sinai, um mandamento fundamental que abre o decálogo e exigia fidelidade para com Yahvé e proibia a idolatria. A razão para a devoção exclusiva a Deus é baseada no verso 10. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Seu ato de libertação. Abra bem a boca e eu a encherei. É tolice ir a deuses estranhos para suprir as necessidades, quando Deus é capaz de dar tudo o que todo homem pode desejar. Nos versos 11 e 12, a voz divina lamenta o fracasso dos benefícios e mandamentos e reconhece: Israel não me quis. Quem deve ouvir minha voz se meu povo não quer? A penalidade de não ceder a Deus deve ser a inflexibilidade. A pior punição do pecado é o prolongamento e consequente intensificação do pecado, pelo que Deus os entregou à obstinação dos seus corações, para que andassem segundo os seus próprios conselhos.
Do verso 13 ao 16, a voz divina lamenta-se: Ah, se meu povo me ouvisse e andasse em meus caminhos! E promete que, se isso tornasse realidade, a sua recompensa seria que ele, Deus, derrotaria seus inimigos rapidamente, estenderia sua poderosa mão sobre seus adversários, os que o odiavam, ou seja, odiavam o Senhor, se sujeitariam a ele e receberiam a devida punição. Porém, ao seu povo, ele alimentaria com trigo da melhor qualidade e o saciaria com mel silvestre tirado da rocha. Os que dão ouvidos à voz de Deus terão os desejos satisfeitos e todas as necessidades supridas. É assim, amados, concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de refletir com os irmãos no verso 10 do Salmo 81, que fala da suficiência em Deus. O verso 10 diz: Abre bem a tua boca e eu a encherei. Quaisquer que sejam as necessidades ou os desejos do povo de Deus, a abundância de graça para suprir as necessidades e satisfazer os desejos. Compare essas palavras com as de nosso Senhor Jesus aos seus discípulos, lá no Evangelho de João. Ele diz: Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Mas voltando ao texto do verso 10, disse que era costume na Pérsia que, quando o rei desejava fazer uma honra especial a um visitante, ele ordenava a ele que abrisse bem a boca. E o rei, então, a enchia de doces e, às vezes, até de joias. Até hoje, é um sinal de educação dos orientais rasgar os pedaços mais deliciosos de carne para um hóspede e colocá-los diante dele ou até mesmo colocá-los em sua boca. Ao declarar-se Deus de Israel e exigir a adoração única e completa do povo, Yahvé acrescenta graciosamente a garantia de que ele é, ao mesmo tempo, capaz e disposto a atender e suprir todas as suas necessidades. Ele não podia pedir toda a sua confiança se não fosse suficiente para satisfazer todos os desejos e necessidades. E é por isso que ele deixou registrado para nós, no Salmo 34:7, o seguinte: Deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.